Hoje, uma reflexão simples. Você já percebeu como o medo aparece nos momentos mais importantes da sua vida? Não quando tudo está estável, não quando tudo está previsível, mas exatamente quando algo pode mudar. Quando você pensa em tentar algo novo, quando começa a questionar o caminho que está seguindo, quando sente que já não cabe mais na vida que está vivendo, é nesse momento que o medo surge. E não surge de forma sutil. Ele vem como dúvida, vem como insegurança, vem como aquela voz interna dizendo, e se der errado? E talvez por muito tempo, você tenha aprendido a enxergar isso como um problema, como um sinal de que algo está fora do lugar, como se o medo fosse um erro, algo que precisa desaparecer antes de qualquer ação. Mas e se não for assim? E se o medo não for um obstáculo, mas parte essencial do processo? Porque a verdade é que o medo não é um erro do seu sistema. Ele é parte dele. Ele sempre esteve aí, desde o início. Em algum momento da nossa história, sentir medo significava sobreviver. Quando havia perigo real, o corpo precisava reagir rápido. O coração acelerava, a respiração mudava, os músculos se preparavam para a ação. Era uma resposta automática, precisa, eficiente. Tudo isso com o único objetivo: te manter vivo. Ou seja, o medo nunca foi fraqueza. Ele sempre foi proteção. O problema é que o mundo mudou, mas o seu sistema não mudou na mesma velocidade. Hoje, na maior parte do tempo, você não está em perigo físico real. Você não precisa fugir de predadores. Não precisa reagir a ameaças imediatas de sobrevivência. Mas ainda assim, você sente medo. E isso acontece porque o tipo de ameaça mudou. Hoje, o medo é muito mais emocional do que físico. Medo de errar. Medo de não ser suficiente. Medo de ser julgado. Medo de decepcionar. Medo de perder algo importante. Medo de ficar sozinho. E esses medos, mesmo não colocando sua vida em risco, têm um poder enorme. Porque eles moldam suas decisões. Eles fazem você recuar quando deveria avançar. Eles fazem você ficar quando deveria sair. Eles fazem você se calar quando deveria se posicionar. E sem perceber, você começa a construir uma vida baseada em evitar desconforto, e não em buscar crescimento. Existe uma diferença importante que poucas pessoas param para observar. O medo que protege e o medo que limita. O medo que protege é claro. Ele aparece diante de um risco real. Ele te alerta, te prepara, te ajuda a decidir rápido. Mas o medo que limita é diferente. Ele é silencioso. Ele se disfarça. Ele parece racional, mas muitas vezes não é. Ele nasce da interpretação que você faz da realidade, não da realidade em si. E aqui está um ponto que muda tudo. O seu cérebro não reage apenas ao que é real. Ele reage ao que você acredita que é real. Se você imagina um cenário negativo, se você acredita que algo pode dar errado, se você projeta um fracasso, seu corpo responde como se aquilo estivesse acontecendo. E isso cria um ciclo. Você sente medo, evita agir, não testa a realidade, o medo continua. E quanto mais você evita, mais forte ele fica. Porque aquilo que você não enfrenta, cresce. E aos poucos, sua vida começa a se organizar em torno daquilo que você evita. Você não escolhe o que quer. Você escolhe o que não dá medo. E isso muda completamente o rumo da sua vida. Existe também uma outra camada que precisa ser entendida. A ilusão de controle. Você quer ter certeza antes de agir. Quer garantir que vai dar certo. Quer evitar qualquer possibilidade de erro. Mas essa necessidade de controle é exatamente o que alimenta o medo. Porque o futuro nunca é garantido. E quanto mais você tenta prever tudo,
mais possibilidades de erro você enxerga. Mais cenários negativos você cria. Mais inseguro você se sente. E no fim, você não age. Não porque não pode, mas porque está esperando uma certeza que nunca vai chegar. E talvez esse seja um dos maiores pontos de virada. Você não precisa eliminar o medo para agir. Você precisa agir apesar dele. Porque o medo não vai embora. Ele só muda de lugar. Se hoje você tem medo de começar, amanhã pode ter medo de continuar. Depois, medo de crescer. Depois, medo de perder. Ele sempre vai existir. E isso não é um problema. O problema é quando você deixa ele decidir por você. Existe um padrão que se repete na vida de praticamente todas as pessoas. Tudo que pode transformar sua vida vem acompanhado de medo. Começar algo novo dá medo. Mudar de direção dá medo. Encerrar ciclos dá medo. Se expor dá medo. Crescer dá medo. Porque crescimento exige sair do conhecido. E o desconhecido para o cérebro sempre parece perigoso. Então talvez o medo não seja um sinal de que você deve parar. Talvez ele seja um sinal de que você está exatamente onde deveria estar. Na borda do seu crescimento. E isso não é confortável. Mas crescimento nunca foi sobre conforto. Muitas vezes, o que você chama de medo, na verdade é ansiedade. É a sua mente tentando antecipar o futuro. Criando cenários, imaginando possibilidades, projetando resultados que ainda não existem. E na maioria das vezes, negativos. Porque o cérebro tem um viés natural para o risco. Ele prefere te preparar para o pior, do que ser surpreendido por ele. Mas isso tem um custo. Você começa a viver situações que ainda não aconteceram. Sofre por antecipação. Sente medo de possibilidades. Reage a algo que só existe na sua mente. E isso consome sua energia. Tira sua clareza. Diminui sua capacidade de agir. Porque você não está lidando com a realidade. Está lidando com projeções. E isso precisa ser percebido. Porque quando você entende isso, algo começa a mudar. Você começa a questionar seus próprios pensamentos. Começa a separar o que é fato do que é interpretação. E isso cria espaço. Espaço para agir com mais consciência. Espaço para não reagir automaticamente ao medo. Mas lidar com o medo não é sobre ignorar ele. É sobre se relacionar melhor com ele. Aceitar que ele existe. Reconhecer quando ele aparece. E entender o que ele está tentando dizer. Porque o medo sempre carrega uma informação. Às vezes, é um alerta real. Às vezes, é só um reflexo de inseguranças internas. Mas ele nunca surge por acaso. E quando você começa a escutar sem obedecer automaticamente, você ganha liberdade. Liberdade para escolher. Liberdade para agir. Liberdade para não ser controlado por algo que deveria apenas te informar. Existem também medos mais profundos, mais silenciosos, que não aparecem de forma direta, mas influenciam tudo: o medo de perder e o medo de ficar sozinho. Esses medos estão ligados a algo essencial: a necessidade de segurança emocional. O medo de perder faz você se apegar, faz você tentar controlar, faz você evitar mudanças. Mesmo quando você sabe que algo já não faz sentido. Já o medo da solidão faz você buscar validação, faz você aceitar menos do que merece, faz você permanecer em lugares apenas para não enfrentar o vazio. E muitas vezes, esses dois medos caminham juntos. Você não muda porque tem medo de perder, e também porque tem medo do que vem depois. Mas aqui existe um ponto importante. Perder faz parte da vida. Ficar sozinho, em algum momento, também. E isso não significa fracasso. Significa transição. Significa espaço. Significa que algo novo pode surgir. Mas isso só acontece quando você para de fugir dessas experiências. Porque enquanto você tenta evitar qualquer tipo de perda,
você também evita qualquer tipo de evolução. Porque crescer exige deixar algo para trás. E isso sempre vai dar medo. Talvez o ponto não seja viver sem medo, mas entender que ele não é o inimigo. E também não é o líder. Ele é apenas uma emoção. E emoções não foram feitas para comandar sua vida. Foram feitas para serem sentidas, interpretadas e integradas. Quando você começa a enxergar o medo dessa forma, ele muda. Ele perde força. Não porque desaparece, mas porque deixa de controlar. E talvez essa seja a maior mudança de todas. Você não precisa esperar o medo passar. Você só precisa decidir que ele não vai te impedir de seguir. Não é sobre não sentir medo. É sobre não viver uma vida limitada por ele. E talvez, pela primeira vez, começar a usar o medo não como uma barreira, mas como um sinal. Um sinal de que existe algo importante ali. Algo que pode te desafiar e, ao mesmo tempo, te transformar. Evoluir não é sobre ser perfeito. É sobre melhorar um pouco todos os dias.